Por que as pessoas oram muito pouco? Porque os cristãos têm dificuldade de orar, de separar um dia, de separar nesse dia 1 hora ou 10 minutos para orar, para buscar a Deus através da oração. Porque nós temos tanta dificuldade de orar, de fazer aquele momento de oração e falar com Deus. Qual o real motivo que tira essa motivação de fazermos a nossa oração diária? E o que é oração? Como fazer a oração? Fique até o final desse vídeo, porque no canal Código da Bíblia eu quero te revelar algo sobrenatural que está por trás da oração. Algo sobrenatural que vai e que pode mudar a sua vida se você de fato fizer a oração. Fica até o final desse vídeo, nós vamos falar sobre oração. Amém? Por que não conseguimos orar? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, principalmente aquelas que são cristãs, que estão dentro da igreja. Por que eu tenho tanta dificuldade de orar? E eu quero falar sobre 3 assuntos sobre oração, porque nós não conseguimos orar e que nós precisamos estar muito atentos e sobre a importância da oração. Mas antes de falar sobre a santa oração, quero te apresentar o meu livro Dilúvio de Açoites. É um livro que fala sobre o arrebatamento da igreja. E hoje, atualmente, fala-se muito sobre o arrebatamento da igreja. Inclusive, algumas pessoas estão até debochando do arrebatamento da igreja, mas, querendo ou não, gente, o arrebatamento da igreja vai acontecer. E quando eu escrevi o livro Dilúvio de Açoites, eu levei aproximadamente um período de 10 anos de pesquisa. Eu fiz algumas pesquisas sobre a FEMA, sobre o Projeto Rex, sobre o CERN, sobre o Pluibem e o Caixões da FEMA e outros assuntos que abordam ciência, algumas conhecidas como conspiração e assim por diante. E nesse livro, pela misericórdia de Deus, pela unção de Deus, pela autoridade de Deus, eu escrevi baseado principalmente no livro do Apocalipse. Escrevi de uma forma uma ficção, vamos dizer assim, um romance, para que ficasse fácil de compreender, para também não entrar em questões teológicas, né? Não ficar debatendo teologia, porque a função do livro não é debater teologia, mas é levar as pessoas para Cristo e sobre os reais perigos que estamos passando em nosso planeta Terra. Muitas pessoas que leram o meu livro agradeceram, gostaram do livro, já estão ansiosos para o 2º volume, que vai ser lançado, se Deus quiser, esse ano, e o 3º volume também, talvez no final desse ano. O livro chama-se Dilúvio de Açoites, está disponível na Amazon e qualquer plataforma de vendas na internet e livrarias. Mas vamos falar agora sobre oração. Por que as pessoas não conseguem orar? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de orar? Primeiramente, porque o diabo não quer que você ore. Se você colocar na sua cabeça porque o diabo não quer que você ore, porque tem algo sobrenatural atrás da oração. Não vou citar muitos textos bíblicos, vou colocar na descrição do vídeo alguns textos e alguns comentários, para o vídeo não ficar muito extenso. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 fala: orai sem cessar. Orai sem cessar. Então, a Bíblia já nos adverte que a nossa oração não pode parar. Ela tem que ser sem cessar. Você precisa orar sem cessar. No grego, no hebraico, oração tem um significado. A pronúncia é tefilá, cujo significado tefilá significa ligado com Deus ou permanecer ligado com Deus. Olha que interessante. No hebraico, oração se pronuncia tefilá e significa que você vai estar ligado com Deus ou você vai permanecer ligado com Deus. Então aqui nós já podemos detectar o primeiro motivo porque o diabo não quer que você ore. Porque a tua oração não quer que seja constante. Porque se você não orar, se você não viver uma vida de oração, você não vai estar conectado com Deus. As pessoas acham que oração é simplesmente o momento que você vai separar
vai fazer o seu pedido, terminou aquele momento e acabou. Pronto, já fiz a minha oração. Ponto final. Então muitas pessoas ainda pensam nessa forma oração. Mas a Bíblia fala que a oração ela tem que ser constante, ela não pode parar. Tem que ser algo constante, porque através da oração você vai estar conectado com Deus. E é interessante que quando Jesus esteve aqui na Terra, diz a palavra de Deus, se você ler o Novo Testamento principalmente, Jesus orava constantemente. A todo momento ele estava em constante oração. Ele sempre orava, sempre buscava a presença de Deus. E em nenhum momento Jesus deixou de orar. Ele orava principalmente no turno da noite, no turno da madrugada. Antes do seu descanso, ele iria fazer a sua oração. Ou seja, orava sem cessar, era uma oração constante. Então, o primeiro ponto, porque nós precisamos orar constantemente, é porque ela é a ligação entre o homem e Deus. Quando você começa a orar todos os dias, você está ligado com Deus. É interessante, meus amados, que você tem que pensar da seguinte forma: quem é Deus? Deus, ele é o criador de todas as coisas. Deus é o criador dos átomos, das moléculas, do infinito, do finito, de tudo. Ele é o criador da sua vida. Antes que você nascesse, Deus já projetou, já planejou toda a sua vida. Então, esse é um dos motivos que você precisa estar conectado com Deus. De que você precisa estar ligado com Deus. De que você precisa fazer isso através da oração. Quando você ora, você nada mais, nada menos vai conversar com o Criador de todas as coisas. Por isso é importante a oração. Por isso é importante você treinar o seu corpo, treinar a sua alma, a sua mente a viver uma vida de oração. Uma vez eu li um livro e nesse livro estava um trecho que estava escrito assim: toque o mundo através da oração. Se não me engano foi Rosalie Gofford que falou isso. E uma vez o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração e falou a seguinte frase: oração, orar é invadir o impossível. Quando você ora, quando você está na presença de Deus, você está invadindo o impossível, ou seja, nada naquele momento da oração pode ser impossível, porque você está na presença do Deus Altíssimo. E o segundo ponto da oração, que é muito importante também, é que a oração é o combustível da fé. Muitas pessoas têm dificuldade de ter fé porque não oram. Muitas pessoas não conseguem desenvolver a sua fé porque elas simplesmente não oram. Se você não tiver uma vida de oração, a sua fé nunca vai se desenvolver. Se você não tiver uma vida de oração, se você não estiver conectado com Deus, a sua fé nunca vai crescer, nunca vai desenvolver. Muitas pessoas na igreja, muitas pessoas nas igrejas, elas não têm fé porque elas não vivem uma vida de oração. É muito comum, quando termina o culto, você pode observar que passa anos e anos, meses e meses. As mesmas pessoas estão na fila de oração, sempre pedindo a mesma coisa. Isso quer dizer o quê? Que são pessoas que não estão orando a Deus, não estão buscando a Deus e não estão dando oportunidade para que a sua fé cresça, se desenvolva. Não estou dizendo que é pecado, que eu sou contrário a você buscar oração na igreja. Não, muito pelo contrário. Você tem que buscar para que você possa crescer e desenvolver. Mas eu quero fazer um desafio para você. Ore, busque a Deus, para que a sua fé possa desenvolver, para que você possa sair da infância espiritual e ser uma pessoa adulta, para que você possa ter maturidade espiritual. E o terceiro ponto e último ponto é que a oração é uma arma poderosa contra as ciladas do diabo. Quando você ora, quando você vive uma vida de oração, você vai receber, através das orações constantes que você vai fazer, você vai receber armas, estratégias poderosas para combater a Satanás e as suas hostes malignas. Os profetas de Deus venceram as suas batalhas espirituais e até físicas e materiais
porque eles eram homens de oração. Os apóstolos venceram as suas batalhas espirituais, físicas e materiais, porque eles eram homens de oração. Então você precisa aprender a valorizar a oração. Se você de fato quer ver uma mudança radical na sua vida, se você de fato quer ver coisas extraordinárias na sua vida, comece a orar. Pode ter certeza que o diabo ele investe dia e noite contra a sua vida para que você nunca ore, para que você nunca permaneça na presença de Deus constantemente através da oração. Então é necessário que você ore todos os dias. Recentemente, agora esses dias, eu sofri um acidente no meu trabalho. Eu fiquei assegurado pelo INSS. Só que durante esses dias que eu fiquei em casa, eu me propus a orar. E nesses dias que eu estava orando, eu coloquei no meu coração de que algo precisava ser mudado na minha vida. E nesse período de oração, eu fiz alguns propósitos com Deus. E foi interessante que eu obtive vitórias extraordinárias. E uma das vitórias que eu consegui através da oração, pela graça e misericórdia de Deus, foi que a minha esposa estava desempregada faz um bom tempo. Ela é formada em pedagogia, não conseguia emprego. E quando eu comecei a orar, o Espírito Santo de Deus me deu estratégias de oração. Olha, você vai orar repreendendo isso. E eu comecei a repreender. Dei a minha oferta na igreja do Senhor. É interessante que a minha esposa conseguiu um emprego em uma escola que ela gostaria de dar aula. Ela conseguiu um emprego no período que ela queria dar aula. Isso aconteceu, meus amados, porque eu simplesmente orei e busquei a Deus. E foi através dessa oração que Deus me deu as estratégias para que eu conseguisse essa vitória. Então, no nome de Jesus, se você não sente vontade de orar, fique atento, porque essa falta de vontade de orar são setas malignas. São setas malignas que o diabo coloca na sua carne para que você nunca ore e nunca busque a presença de Deus. Então, todos os dias, ore ao Senhor, busque ao Senhor. Aí você fala, pastor, eu não tenho tempo para orar, eu tenho dificuldade para orar. Uma das estratégias que as pessoas que oram muito e buscam a presença de Deus hoje eu vou orar, nem se for 1 minuto, mas eu vou orar. Então começa com 1 minuto. Você fala, mas pastor, 1 minuto é muito pouco. Começa com 1 minuto. Separe 1 minuto da sua vida todos os dias. Comece orando 1 minuto. E comece primeiramente agradecendo a Deus. Nunca comece orando pedindo. Por mais difícil que seja a situação que você está vivendo, por mais complicado que seja a luta que você está passando, sempre comece orando, agradecendo a Deus. Agradeça primeiramente por Ele ter te dado mais um dia de vida. Senhor, eu te agradeço porque hoje eu estou vivo. E se o Senhor permitiu com que eu estivesse vivo hoje, é porque a vitória está próxima. Comece agradecendo. Agradeça pelo emprego que Deus te deu, mesmo que você não goste do seu emprego, mas agradeça. Agradeça pela sua família. Agradeça pelos amigos. Agradeça pela condução que você pega. Agradeça pelo alimento, mas agradeça. Comece agradecendo. E quando você fizer dessa forma, você vai sentir uma leveza no seu corpo. Você vai sentir uma leveza na sua alma, no seu espírito. E quando você for orar também, além de começar agradecendo, comece a ler textos bíblicos. Os Salmos é um livro extraordinário. Você pode começar lendo os Salmos. Eu passei um bom tempo orando os Salmos 23 da minha vida. Houve momentos na minha vida que eu estava entrando quase que em depressão. Havia uma tristeza tão grande no meu coração, uma tristeza tão forte no meu coração por um antigo emprego que eu trabalhava. E eu todos os dias orava os Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu orava todos os dias os Salmos 23, Salmos 21, Salmos 91, até que meu espírito entrou em paz, entrou em tranquilidade, entrou em paz com Deus. Então faça isso. Dicas que eu estou te dando de oração. Comece agradecendo. Pastor, eu não sei orar. Pega os Salmos 91, que é o mais conhecido,
Salmos 91 é uma oração, você pode ler todos os dias, se você quiser. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Dê essa oportunidade para a sua alma, dê essa oportunidade para o seu espírito, mas faça a oração, começando agradecendo, depois tu faz os pedidos que você quer e coloque nas mãos do Senhor. Amém? Por que o diabo não quer que você ore? Porque a oração é um contato permanente com Deus, é uma comunhão com Deus. Então, se você não tem o hábito de orar, comece a orar no nome de Jesus, para que a sua vida possa ter transformação e um crescimento extraordinário. Se você tem dificuldade sobre oração, deixe os seus comentários, faça um comentário e, na medida do possível, nós vamos te ajudar, ok? Fique na paz do Senhor, compartilhe esse vídeo com os irmãos em Cristo, para que o YouTube possa também distribuir esse vídeo para outras pessoas. Conto com a sua oração também, conto com o seu like e que você possa compartilhar sobre esse vídeo sobre oração. Ore, busque a presença de Deus, até mesmo porque nós estamos vivendo dias difíceis e os dias vão se tornar mais difíceis ainda, e até mesmo porque você precisa estar preparado para os dias que estão para chegar. Fique na paz do Senhor, receba meu abraço e a minha oração no nome de Jesus e até o próximo vídeo.